Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 6 de setembro de 2021. Estamos na segunda-feira, dentro da 23ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, até o versículo 3 do capítulo 2. O Salmo é o 61. A minha glória e salvação estão em Deus. Podemos rezar juntos? A minha glória e salvação estão em Deus. O Evangelho, Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Escutemos com atenção. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. O Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. O tema da nossa reflexão desse dia é o restauro da eficiência. Bom, esse homem com a mão direita seca estava impossibilitado de fazer o bom uso da sua mão. Nós sabemos que a mão é um dos símbolos mais ligados ao trabalho, a fazer as coisas. Então, quando Jesus se aproxima desse homem ali, dia de sábado, e dá a ele a oportunidade de se colocar no meio, Jesus, que é o centro das nossas vidas, ele traz o ser humano ferido, traz o ser humano estropiado pelo pecado, o ser humano que vive mancando porque está longe da lei de Deus, o ser humano que está cada vez mais carcomido, está cada vez mais dilacerado por tantas ideologias, por tantas coisas ruins desse mundo. Jesus traz o ser humano e coloca perto dele, traz para o meio, traz para o seu coração, para dizer exatamente isso, que Deus se importa com a gente. Ontem, no Evangelho de domingo, nós estávamos diante da cura daquele homem surdo que falava com dificuldade. Hoje Jesus faz o restauro, e aqui a passagem é segundo São Lucas, ontem era de Marcos, desse homem que estava com a mão seca. Veja como Deus se comporta. Agora, olhe como as pessoas que estão à volta se comportam. Aqueles homens, fariseus, estudiosos da lei, ao invés de se importarem com a desgraça daquele homem, com sua deficiência, com sua impossibilidade de ter sua vida completa, plena, por conta dessa mão atrofiada, ao invés de se preocuparem com o restauro, com a recuperação de um irmão que padece, eles estão atentos, de bituca, só observando o que Jesus vai fazer. Pensam eles, será que ele vai descumprir a lei? No sábado não se podia fazer nada, mas curar era visto por eles também como um serviço. Aí Jesus os interroga, olha aqui, o que é permitido fazer no sábado? O bem e o mal?
salvarão a vida ou deixar que se perca? Se o sábado, como o símbolo da aliança, do dia em que Deus descansa depois da obra da criação, dia consagrado ao Senhor, ou seja, se está relacionado a culto de adoração, de prestação de louvores a Deus, então é por excelência o dia da celebração da vida. Devolver a saúde a quem está enfermo é fazer com que a vida vença a miséria da enfermidade, que nos leva à morte. Então, o que Jesus faz está em perfeita consonância com o sentido mesmo da lei do sábado. Deus é glorificado quando seu filho, quando uma filha sua, quando um filho seu é restaurado, volta a ter vida. Que a gente se preocupe bastante hoje em dia no restauro desses irmãos, dessas irmãs que estão conosco nesse caminhar da vida. Muitos estão feridos, muitos estão machucados, atrofiados por conta do pecado, não conseguem caminhar na graça. Insistem muitas vezes na vida de vícios, de pecados, porque estão tentando sozinhos. Convida esse seu irmão, convida a sua irmã, ou se você é esse irmão, ou se eu sou esse irmão atrofiado, que não consigo ter o uso pleno dos meus dons, dos meus sentidos, dos meus afetos, da minha vida, de tudo aquilo que Deus me concedeu, por conta de eu estar atrofiado pelo pecado. Se você é esse, eu sou esse irmão, que a gente se aproxime de Jesus. Ouse dar um passo em direção a Ele que está no centro e próximo ao seu derredor, recebamos dele o toque que vai destravar nossa deficiência, vai devolver a eficiência aos nossos sentidos, ao nosso viver, à nossa oração, ao nosso proceder, ao nosso agir com os irmãos. Deus nos cure, Deus nos salve, nos liberte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde, em que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta Israel.